Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Israel Torcedor e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no meu canal. Bom galera, nesse primeiro vídeo eu vim trazer dois assuntos para vocês. O primeiro assunto é bastante polêmico, é sobre o transfer ban que o Ipatinga sofreu. E o segundo assunto é sobre o nosso Sub-20 que foi eliminado no sábado. E nós vamos fazer aí um review, uma análise dessa campanha do nosso time Sub-20. Primeiro, a gente vai falar do transfer ban que o Ipatinga sofreu. No dia 26 do mês passado, a Vox noticiou que o Ipatinga tinha sofrido um transfer ban. Então eu vou ler a matéria aqui junto com vocês. A matéria diz o seguinte: e antes disso, só para lembrar, esse canal é novo, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário aí para ajudar o meu trabalho e ajudar também o meu engajamento, tá bom? Valeu pessoal, tamo junto. Vamos ler a notícia aí do transfer ban do Ipatinga? O Ipatinga Futebol Clube está sob sanção de transfer ban aplicada pela Conmebol e pela FIFA devido a uma dívida referente ao ano de 2006 com o clube europeu no valor aproximado de 180 mil euros. A situação, que se arrasta há vários anos, impede o clube de registrar novos jogadores em competições oficiais. Segundo informações, a direção da Sociedade Anônima de Futebol do Ipatinga pretende ingressar com efeito suspensivo na Suíça para tentar reverter a situação. Apesar de poder negociar atletas, o clube não consegue inscrevê-los em torneios enquanto a restrição estiver em vigor. Bom galera, essa notícia caiu como uma bomba em cima dos torcedores e também do presidente Igor e do diretor de futebol Edson Travassos, né? Não esperávamos esse transfer ban, porque é uma dívida antiga, uma dívida da gestão de 2006. Em apuração com alguns jornalistas e também com algumas pessoas ligadas ao Ipatinga Futebol Clube, eles me disseram que esse atleta que esteve na negociação de 180 mil euros lá em 2006 com o clube europeu é o Luizinho, que jogou no Ipatinga, também terminou a carreira no Ipatinga em 2017. Foi um atleta histórico, um atleta que tem identificação com a camisa, um atleta que fez história aqui, foi campeão aqui. É o Luizinho, o famoso Luizinho. E o clube em questão, aí a gente pode procurar lá no Transfer Market, o clube que o europeu que o Luizinho estava e foi para o Ipatinga é o Nacional de Portugal. Então o Nacional de Portugal acionou a FIFA acionou a Conmebol e o Ipatinga tomou esse transfer ban e não pode inscrever atletas, tá? É uma situação muito preocupante porque está escrito na notícia, nas entrelinhas, o Ipatinga não tem condição financeira de pagar esses 2 milhões, tanto é que está tentando reverter a situação na Suíça. O Ipatinga não está falando para o clube, olha, vem cá que eu vou te pagar. Não, o Ipatinga está tentando um efeito suspensivo para poder tentar jogar a próxima temporada e conseguir escrever jogadores, né? Então o Ipatinga assume nas entrelinhas que realmente não tem condição de pagar e é a realidade do clube, né? Nós temos uma SAF que chegou agora, honrou com os compromissos da temporada, isso eu digo não da boca para fora, mas entrando em contato com atletas que jogaram aqui, com treinador, com auxiliar, com fisioterapeuta, com equipe, com staff, todo mundo recebeu tudo certinho, não ficou nenhuma parcela para trás, a famosa última parcela não ficou para trás, todo mundo recebeu. A conta, apesar de não ter visto o balanço, mas pelos contatos que eu tenho feito dentro do clube e com os atletas e com as pessoas que teriam dinheiro a receber, tudo foi pago de forma correta. Mas essa dívida é antiga, né? Essa dívida não é da atual gestão, caiu agora como uma bomba e caso o Ipatinga não pague, não consiga dar uma destinação aí para esse problema, uma resolução para esse problema, ano que vem, infelizmente, nós não teremos como disputar o Campeonato Mineiro do módulo 2. Vamos ver aí a capacidade do doutor Igor e do doutor Edson Travassos de reverter essa situação lá na Suíça. Tá bom? Vamos torcer. Agora vamos falar um pouco sobre a nossa equipe Sub-20, tá? O Ipatinga não tinha categoria de base já há algum tempo, a base de aço estava abandonada, largada às traças. A gestão nova da SAF chegou e uma das primeiras implementações geniais que eles colocaram foi a questão da categoria de base como prioridade. Isso eu tenho visto de perto, tanto Sub-15 quanto Sub-17 quanto Sub-20 estão tendo um tratamento muito profissional e muito sério, com acompanhamento muito sério e muito
dedicado por parte dos profissionais da USIPA e da SAF. Foi feita essa parceria, né, USIPA e Ipatinga, que eu achei uma jogada genial, que a USIPA tem uma capacidade de revelar atletas muito grande, e o Ipatinga tem a camisa, o que também é muito importante. Então foi um casamento perfeito. O Ipatinga jogou o campeonato módulo 2 com a equipe sub-20 composta por 80% dos atletas aqui da região, o que é muito importante, que foi uma demanda que nós torcedores sempre pedíamos para a diretoria. Olha, coloca os meninos daqui para jogar, dê uma oportunidade, olha esse atleta aqui. Isso foi ouvido. O Ipatinga teve uma campanha, na minha opinião, regular. Então, vamos aos números. O Ipatinga jogou 8 partidas, venceu 2, empatou 2 e perdeu 4. O Ipatinga jogou a primeira rodada contra o Serranense, empatou por 1-1 com o gol do Lincoln. Jogou o segundo jogo em casa contra a Juventus, ganhou por 2-0, um gol do Matheus Modelo e outro do Antônio Augusto. Depois perdeu fora de casa para o Social por 1-0. Depois recebeu o Nacional em casa e ganhou uma virada espetacular com gols de Lucas, Sandrinho e Thierry. Depois jogou fora de casa e tomou uma virada inacreditável quando saía na frente com um golaço do Sandro e um gol do Matheus Modelo de pênalti. E na última rodada precisava de uma vitória ou de um empate, dependendo da combinação de resultados. Aconteceu a segunda opção, o Ipatinga empatou com um gol de cabeça maravilhoso do Sorin, né, numa bola alçada na área pelo Sandro, se não me engano. O Ipatinga empatou por 1-1, a combinação de resultados foi favorável, o Ipatinga classificou em quarto lugar do grupo 1. Como classificou em quarto lugar do grupo 1, enfrentou o primeiro lugar do grupo 2, que foi o Minas Boca, que não perdia para ninguém, era um timaço, era um time galáctico, os caras jogavam juntos há muito tempo, e assim, os atletas, vamos dizer que existia uma certa desconfiança em relação ao ano de nascimento deles, né, o famoso gato. Mas o Ipatinga disputou, né, de igual para igual, jogou em casa o primeiro jogo, como tinha a pior campanha, fez o primeiro jogo em casa e perdeu por 2-0, numa situação extremamente desagradável, em que um atleta referência lá dentro chegou atrasado, não estava indo treinar, no dia anterior estava envolvido em jogo de futevôlei, não tinha compromisso, apesar de ser um craque. Entrou no segundo tempo, também há um questionamento por parte da torcida com o Rômulo, por que colocou para jogar, sabendo que esse atleta não tinha um compromisso muito grande, chegou até atrasado, não devia nem ter colocado, para não gerar um desgaste com os próprios atletas que treinam a semana inteira. Como é que coloca esse cara, não me coloca? Então, essa soma de tudo que começa errado é errado, essa soma de coisinhas nos bastidores ocasionou uma derrota do Ipatinga por 2-0, né? Depois do jogo houve uma cobrança por parte da torcida Raça Jovem com esse atleta, uma coisa que gerou um desgaste enorme e tudo. E depois o Ipatinga treinou durante a semana e foi jogar fora de casa no jogo da volta, precisando de reverter o resultado, não conseguiu, perdeu para o Minas Boca de 1-0, né? Eu vejo essa campanha como uma campanha regular, haja vista que o Ipatinga tinha condição de inscrever jogadores que foram dispensados em outros clubes para compor o elenco, essa era a ideia inicial, porém, devido ao transfer ban, o Ipatinga não conseguiu inscrever esses atletas, né? Não conseguiu. Então, a gente jogou muitas vezes com atletas sub-17, com os atletas que a gente tinha, que eram atletas aqui da região, e o elenco ficou limitado, então a gente conseguiu chegar até as quartas de finais. Os artilheiros do time foram o Modelo com 2 gols de pênalti e o Sandrinho com 2 gols de falta. O time fez 9 gols, sofreu 11 gols. E os destaques para mim foram 3 atletas, né? O Robertinho, que acho que ele ainda tem 18 anos, então tem muita lenha para queimar ainda. Fez um campeonato, na minha visão, bom. Não teve números extraordinários, vários gols, várias assistências, mas ver o jogo assim, ver o atleta em campo é outra coisa. Eu acho ele um jogador muito talentoso, a diretoria também vê dessa forma. O zagueiro Lincoln, que é um zagueiro muito sério, muito profissional, capitão do time, um cara que tem um espírito de liderança fenomenal. E para mim o número 1 destaque do time, que é o Sorin, que é um volante extremamente polivalente, ataca bem, defende bem, passa bem, é uma raça extraordinária. Cansei de ver ele sair muito atrás do atacante e chegar na dividida, chegar limpo, acertar a bola, mas também não perde viagem. Volante muito bom, muito raçudo. E que, assim, apesar de ser um volante que pega muito, morde muito, tomou poucos cartões amarelos, isso me impressionou positivamente, né? A ponto forte do time, vamos colocar aí que foram as bolas paradas,
né? O time conseguiu fazer gols de escanteio, bolas alçadas na área, falta, tinha o Sandrinho, que é o exímio cobrador, nos pênaltis tinha o Modelo, que é um cara que bate muito bem os pênaltis, sempre deslocava o goleiro. Mas os pontos negativos, eu vou colocar aí, o elenco era extremamente limitado. Por muitas vezes a gente tinha que completar o elenco com jogadores do 17. Não dizendo que os jogadores do 17 são ruins, nem nada disso. Mas os meninos do 17 não se comparam com os homens do 20. Os caras que jogam no 20 têm mais de 18 anos, ou seja, não são meninos mais, já são homens. E os meninos sub-17 às vezes têm 16, 17. Então não tinha nível técnico. Quando o Rômulo mexia no time, o time caía muito, o time despencava. E vou colocar também, como ponto negativo do time, a questão psicológica. O time às vezes estava bem no jogo, tomava um gol e desandava. Por exemplo, o jogo contra o Berabinha, a gente estava ganhando de 2-0, quando o time toma 2-1, o time entra em choque e permite a virada, né? Eu acho que, no geral, a equipe foi bem, né? A equipe, pelas limitações que tinham, conseguiu chegar até o mata-mata, ok. Ano que vem vamos disputar de novo e vamos tentar de novo. Tem vários clubes aí que bateram na trave várias vezes no módulo 2 até chegar ao módulo 1. E os atletas que disputaram o sub-20 esse ano, a maioria deles vão poder disputar de novo, porque tem 18 ou 19 anos, ainda não estão na data limite, né? Então acho que esse elenco tem muita capacidade. Acho que se esse time tivesse um camisa 9 referência lá dentro da área, a história seria diferente. O time muitas vezes jogava com 3 pontas. Os meninos eram muito franzinos e os zagueiros eram todos gigantescos. Então o time não tinha um cara brocador. Você vê pela artilharia, a artilharia do time é um volante e um meia. Não tinha centroavante no time. O time não tinha referência no ataque. Então faltou um cara ali, um brocador, um cara grandalhão, trombador, para fazer gol e empurrar a bola para dentro. A bola alçada na área no ataque do Ipatinga era ineficiente, não tinha ninguém para cabecear. Então assim, faltou um cara para prender a bola lá na frente, um camisa 9. Mas em geral, acho que a campanha dentro daquilo que a gente espera. É claro que a gente torce para ser campeão, que vai chegar lá, que vai bater em todo mundo e que o Ipatinga é muito bom, mas a realidade, gente, é outra história, né? Então, parabenizar os meninos, honraram a camisa, entenderam o que era o Ipatinga mesmo, jogaram com a faca nos dentes, tiveram compromisso, grande parte deles, alguns não tiveram. Os que tiveram, eu sei quem são, treinaram sério, queriam ganhar, disputaram cada bola, honraram a camisa do Ipatinga, gostavam de vestir a camisa do Ipatinga, queriam estar no Ipatinga. Isso é muito importante. E o que eles precisarem de mim, eu estou à disposição para ajudá-los. Eu não quero ajudar um ou outro atleta. Todos que chegarem até mim pedindo ajuda, eu estou à disposição para ajudar, porque eu sou um torcedor do clube que quero fazer mais por esse clube, ok? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, já sempre quis falar isso, ative o sininho para as notificações, like, comentário, sininho e se inscreva no canal do Israel Torcedor. Valeu, tamo junto pessoal, é nóis, tchau, tchau, curtam o vídeo, é nóis.